Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, esse é o canal dos Garotos Entre Livros e hoje eu vim fazer um especial de Dia dos Namorados, né? Inclusive, esse vídeo está indo ao ar exatamente no Dia dos Namorados. Tô fazendo um pouco diferenciado porque eu tô atrasada nos vídeos, né? Eu deveria ter soltado o primeiro vídeo do mês com as leituras do mês, só que, enfim, né? Perdoem a noivinha, tá chegando o casamento, gente. Então, tenha um pouco de paciência comigo. Mas aí mas não poderia deixar passar em branco o Dia dos Namorados, né, amados? Então vamos lá para Dicas da Bar, como vocês viram aí no título desse vídeo, Dicas da Bar, romances que me fizeram acreditar no amor. Então eu trouxe aqui alguns personagens, né, que a história deles me fizeram acreditar ainda mais no amor. Então esses autores que escreveram esses livros estavam extremamente inspirados. Então, se você também quer uma inspiração e talvez voltar a acreditar no amor, nem que seja pelo menos na literatura, te indico ler um desses livros, tá bom? Bora lá, meu povo. O primeiro livro que eu quero falar para vocês, como boa crepusculete que sou, fui muito fã, gente, na época. Eu acho que vamos ser tolerantes, por favor. Nós entendemos o tanto tóxico que Edward era, mas era muito bonito, sempre foi muito bonito ver, pelo menos para mim, né? A história de amor, pelo menos naquela época também, de Bella e Edward, né? Ela fica completamente fascinada por esse cara que ela conhece quando ela se muda ali para passa a morar com o pai. E ali ela se encanta por esse carinha, né, da escola, sem saber que na verdade ele era um senhor de 117, tudo zoando. Mas ele tinha um diferencial na vida dele, né, que a gente sabe muito bem que era o fato de ele ser um vampiro. Então, quando ela o conhece, ela se encanta por todo o ar misterioso que ele tinha. E o Edward, ele também fica completamente envolvido, né, viciado ali na Bella. A gente entende que em primeiro momento é por causa da questão do sangue, que era muito atrativo para ele, mas depois ele realmente se apaixona por ela, né? E ali ela vira que meio que a obsessão da vida dele. Na verdade, vira o amor da vida dele, pós-vida, na verdade. Enfim, mas esse casal, ele encantou milhares de pessoas e me encantou muito quando eu estava ali na minha adolescência, terminando o ensino médio, iniciando o ensino médio, terminando o ensino médio, mais ou menos, e eu fiquei completamente apaixonada por eles. E eles foram um casal que me fizeram torcer muito e acreditar que poderia dar muito certo. E vamos e convenhamos, gente, a música tema do casamento deles dois foi a música dos casamentos, né? Então, assim, maravilhoso. Como não se inspirar na parte positiva do relacionamento de Edward e Bella. O próximo casal também que me inspirou muito, eu acho essa história, eu já falei aqui, eu acho que às vezes eu acabo ficando um pouco repetitiva, né? Mas enquanto eu não encontro casais melhores, eu tenho que falar dos mesmos. Então, autores de romance ou fãs de romance me indiquem outros casais que podem me inspirar e acreditar muito no amor verdadeiro. Eu tenho que falar com vocês sobre Tatiana e o Alexander, ou como ela chama, né, e a gente chama com muito amor também pelo Shura, que é o casal de Cavaleiro de Bronze. Eles são um casal que eles venceram muitas adversidades, né? E principalmente a Tatiana, ela acreditou muito nesse amor, ela foi muito atrás de viver esse amor e lutar por ele, né? Então, assim, é muito bonito aqui. Ela começa como uma mocinha inocente, que muito pouco da vida ela sabe, mas que por conta da guerra as coisas mudaram e ela precisou amadurecer de uma forma absurda em muito pouco tempo. E aí ela demonstra todo o amor que ela tinha por esse cara, que independente do que aconteceu com ele, ela ficou ali firme, né? Firme na devoção e principalmente firme naquilo que ela sentia. Então é um amor assim que a gente não vê com muita frequência e nem lê com muita frequência. Vamos para o próximo. O casal de Glória da Manhã, a Eleanor e o Will. Eu amo esse nome, gente. Eu acho ele um nome super forte. Eleanor e o Will, né? Que é de William. Também gosto muito do nome William.
Glória da Manhã é um livro da Laville Spencer que eu simplesmente amo. E eles são um casal diferenciado em que sentido? Eles se conhecem por conta, eles acabam se casando, né? Nem se conhecer, eles se casam porque ela precisava de alguém para ajudar ela na fazenda. Isso, a gente está falando de 1940 bolinha, tá, gente? E ela era viúva, o marido faleceu e ela estava grávida e ela já tinha um outro filho, acho que 2 filhos que ela já tinha. E assim, ela estava com muita dificuldade. Ela era conhecida como a viúva maluca, sabe? Então ela precisava de alguém que estivesse ao lado dela. Ela vai e coloca um anúncio num jornal da cidade, querendo em busca de um marido, algo que era bem comum naquela época. Tanto homens quanto mulheres colocavam anúncios no jornal em busca de uma esposa, de um marido, principalmente quando a pessoa ela morava no campo, né? E os candidatos apareciam, obviamente. E aí ela faz isso e o Will aparece, né? E o Will ele vem de uma situação muito delicada na vida dele, ele está reconstruindo a própria história e eles acabam se unindo e a vida deles vai sendo transformada, principalmente porque tem uma questão emocional muito forte, muito traumática na vida do Will e que vai sendo curada através do relacionamento dele com a Eleanor. E nela também, assim, de entender um outro tipo de amor, entende? Ela tinha ali pelo marido dela um relacionamento ok, mas quando ela abre o coração para o Will, as coisas são bem diferentes. Então, é uma história muito bonita, gente. Eu não tenho o que falar para que vocês leiam. Assistam a minha resenha. Eu sou completamente apaixonada por esse livro, de verdade. O próximo, esse daqui, ele me emocionou muito, né? Que é a Tiff e o Leon, de Teto para Dois. Eles dois, eles têm um relacionamento muito diferenciado também, né? A Tiff, ela tem muita questão com a autoestima dela, beleza e tal. Ela não confia muito na própria beleza. E ela tá ali precisando de um apartamento para morar, porque ela acabou de ser abandonada pelo namorado, então ela tá em péssimos lençóis, não é em maus lençóis, é em péssimos lençóis. E ali ela acaba indo, aceitando essa proposta, né? Ela acaba alugando esse apartamento, só que o Leão mora nesse apartamento, né? Então eles ficam ali em horários trocados, né? A Tiff passa a noite e o Leão ele passa o dia. Ele trabalha durante a madrugada e ela trabalha durante o dia. Então eles nunca se encontram exatamente, né? Eles nunca estão no mesmo espaço ali naquele apartamento ao mesmo tempo. E aí eles começam a trocar bilhetinhos, trocar ali pequenas informações do dia a dia, informações práticas, né, que eram necessárias serem ditas. E ali vai começar uma aproximação, uma amizade, e as coisas vão se desenvolvendo. O Leão acaba passando por um problema no relacionamento dele, que acaba chegando ao fim. E ali ele encontra na Tiff uma amiga, ela encontra nele um amigo, até que esse relacionamento vai se desenvolvendo até se tornar um amor. E as coisas são feitas assim de uma forma muito natural, sabe? E eu acho impossível não se apaixonar por eles. O finalzinho, um pequeno spoiler. Será que eu dou, gente? Eu dou. Mas sem. Não, não é, chega a ser spoiler, não. A gente tem uma declaração de amor dele, linda, 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 que aquece o nosso coração. Então, esse casal aqui é um casal que também tem todo o meu coração. Agora tem um outro também, que é a Grace e o Matias, de Before We Were Strangers, que esse livro também, eu peguei, comecei a ler ele de forma aleatória, eu não tinha é, contato assim exatamente com o livro, eu fui pesquisando e não foi indicação de ninguém, foi pesquisa própria, e aí eu descobri esse livro e eu fiquei completamente apaixonada por ele. É aquelas histórias de segunda chance, quando o casal se conhece e acabam se separando por algum infortúnio, e depois eles se reencontram e aí eles decidem se vão dar uma nova chance ao amor ou não. Gente, é perfeito. Ele se passa em 2 momentos, né? A gente vê o antes e o depois.
E ali a gente vai entendendo o que aconteceu para lá no início não dar certo. E eles serem um casal tão intenso, por eles serem um casal tão intenso, a gente fica se perguntando o que aconteceu. E a vida seguiu e eles reconstruíram a própria história com outras pessoas, até que chegou um momento, né, ambos estando solteiros, eles se reencontram, né? Eu lembro que ele vê ela no, dentro do metrô, só que o vagão tá indo embora, né? E aí ele vai, tenta ir atrás, e ali é o primeiro reencontro deles depois de tantos anos, né? Ali naquele primeiro momento eles não se falam, né? Mas depois eles acabam se reencontrando. E, gente, é de aquecer o coração. Isso daqui é o livro. Quem gosta de livros de segunda chance, esse daqui é o livro. Bom, vamos lá para o próximo. A Fern e o Ambrose, de Beleza Perdida. Eles também, gente, são um casal assim que. O casal improvável, sabe? Ninguém apostaria que um dia eles dois ficariam juntos, até porque o mundo deles dois não se cruzava. O Ambrose era do time dos populares, da galera dos populares, e a Fern não, era tímida, era mais acanhada, não era a beleza, né, da escola, então como é que ela iria chamar a atenção daquele cara que era super popular? Mas aí acontece, né, a guerra, o Ambrose vai para lá ele vive eventos traumáticos, né, momentos extremamente traumáticos, e quando ele retorna, a proximidade com a Fern é completamente inesperada e principalmente curativa. O fato dessa menina ser uma garota muito empática, muito amorosa, era exatamente tudo o que ele precisava, porque ele veio, quando ele volta da guerra, ele volta extremamente machucado, né? Tanto física quanto emocionalmente. Ele não sabe lidar com as perdas que ele sofreu lá, né? Então, quando ele vai ter esse momento de proximidade com a Fanny, é como se ele estivesse se dando uma nova chance. Então, gente, é muito bonito, de verdade. A coisa mais linda desse mundo, esse livro é perfeito. E por último, para a gente encerrar, eu queria falar da Jenna e do Gabe, de Soul Love, A Noite o Céu é Perfeito. Esse livro eu lembro que eu li, eu tinha acho que 16 anos, né? E ele me pegou de um jeito, gente, que eu não esperava. E eu cheguei a ler, acho que eu já li esse livro mais 3 vezes. E ele, assim, o relacionamento da Jenna, o que que acontece? A Jenna, ela vai passar um tempo na casa de uma tia, porque ela tava fase adolescência, sabe? Passando por mais questões e tal. E lá nessa cidade pequena, onde a tia dela mora, ela acaba conhecendo o Gabe. E o Gabe é um cara, assim, um menino muito misterioso também. Ele é muito amoroso, ele é muito popular e tudo mais, mas ele também tem uns certos segredos, né? Que poucas pessoas elas sabem, né? Da realidade do Gabe. Então, eles acabam é, criando uma amizade e dali eles acabam criando um relacionamento, né? Um namoro. E ali é a história do primeiro amor, sabe? É a primeira vez que você se apaixona por alguém, que você tem toda aquela inocência, uma esperança de um futuro com aquela pessoa, o teu coração ele está aberto, livre e sem trauma nenhum, né? Então você está vivendo o mais puro dos puros dos relacionamentos, né? E também é a primeira decepção que a pessoa ela sofre. Não é que um problema entre eles, né? São questões externas que acabam, externas que ninguém tem controle, né, na vida. E aí isso acaba trazendo certas, te abrindo os olhos para outras questões, né, relacionadas ao amor, ao ao relacionamento, e que nem tudo na vida é só o amor que conta, né? Então, é um livro que, assim, que todas as vezes que eu li, ele me emocionou de uma forma, né? Então, a história deles dois como casal é a coisa mais fofa, mais linda e emocionante, gente. É definitivamente mais um casal que me fez acreditar no amor lá quando eu era muito novinha, né? Quando pouco eu sabia da vida. Mas é maravilhoso, gente. Indico cada um desses livros. Se você nunca teve contato com nenhum deles, eu indico que você leia.
E se você tem aí indicações de livros também, para que eu possa ler e acreditar muito mais no amor do que eu já acredito, me indica aí, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de me acompanhar por aqui, lá nas redes sociais, em todas as redes sociais, é @garotasentrelivros. Você me encontra por lá, tá bom? Vai lá no blog conhecer o Garotas Entre Livros. Eu tenho certeza que vocês vão gostar das indicações que nós temos por lá. Tem muito livro bacana, gente. E também lembrando a todo mundo que cada um dos livros que eu citei, eu vou deixar o link de compra lá na Amazon. Você pode estar acessando aqui embaixo o link e sendo direcionado para a Amazon. Qualquer item que você comprar, seja livro ou qualquer outra coisa, através do meu link, é só você clicar e passear lá na Amazon. Então, você clicando lá e entrando pelo meu link, uma porcentagem de tudo que você comprar vem para a gente, ajuda o canal a crescer cada vez mais, que a gente pode investir aqui e melhorar cada vez mais. Tá bom, meu povo bonito? Eu espero que vocês tenham gostado demais, como eu também gostei de fazer esse vídeo aqui com vocês. Um beijão, tchau, tchau!